Metanarrativa. Capítulo 4. A Grande Festa. Eu só posso imaginar como será quando eu andar do seu lado. Eu só posso imaginar o que os meus olhos verão quando o seu rosto estiver de frente ao meu. Cercado por tua glória, o que o meu coração vai sentir? Eu vou dançar para você, Jesus? Ou cheio de temor, não vou conseguir nem me mexer? Vou estar de pé na sua presença ou cairei de joelhos? Vou cantar aleluia ou sequer conseguirei falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar quando esse dia chegar, quando eu me encontrar diante do Filho. Eu só posso imaginar quando tudo que eu fizer for para sempre te adorar. Eu só posso imaginar quando toda a criação se prostrar e todo o universo gritar o seu nome de uma só vez. Eu só posso imaginar quando todas as nossas vidas quebradas forem ressuscitadas numa vida restaurada. Eu imagino sim. Eu imagino a mesa, aquela mesa que se estende a se perder de vista do grande banquete e filhos e filhas sentados por todos os lugares. E na ponta da mesa, o cordeiro, não, o leão, Jesus Cristo. Ele começa um discurso breve, mas emocionante. E então, chegando no desfecho, ele ergue a taça e todos os filhos e filhas erguem suas taças do vinho que finalmente vamos tomar juntos de novo e gritam eufóricos o nome de Jesus. E assim começa o primeiro capítulo de uma história que vai durar para sempre. Foi uma boa noite bem melhor do que os últimos. Estou bem satisfeito que essa série surtiu efeito. Está todo mundo bem mais avivado, mais renovado. Glórias a Deus por tudo isso. Estou bastante feliz que a gente está aqui hoje. E estou bastante feliz que a gente vai terminar essa série. Pessoalmente, uma série que me marcou bastante, especificamente as 4 mensagens. Aliás, 3, porque uma delas não fui eu que dei. Então, não tive a interação que eu tive com as outras 3, mas todas me marcaram bastante. Essa em especial, e eu não ia comentar por que foi tão especial para mim, foi tão marcante para mim, mas eu acho que eu vou comentar, vou dividir com vocês. O livro de Apocalipse, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que narra o final de todas as coisas, que é o grande spoiler da história universal, da grande metanarrativa, ele mostra para a gente o Cordeiro sendo exaltado. Ele mostra para a gente que não importa a dor que você esteja sentindo, não importa a dificuldade que você esteja experimentando, não importa o quão tudo parece perdido para você agora, não importa o quão desesperador, o quanto agoniante, o quanto sem saídas, o labirinto que você se encontre. No final mesmo, todas as coisas vão dar certo. Todas as coisas vão render glórias a Deus. Todas as coisas vão fazer o nosso coração palpitar de alegria, de satisfação e de gratidão. Não vai ser uma alegria como a alegria que você tem na sexta-feira, sabendo que na segunda você vai ter que voltar a trabalhar, e muitos eu sei que se chateiam com isso. Não vai ser uma alegria como o início de uma festa, sabendo que no final dessa festa você vai estar com o corpo cansado, talvez com a consciência pesada. Vai ser uma alegria eterna. Não vai ser uma alegria de só 5 milhões de anos. Não vai ser só uma satisfaçãozinha muito grande que dura só 100 bilhões de anos. Vai ser uma satisfação plena e eterna. E isso me traz muita paz, me traz muita alegria, muita paz. Às vezes eu tenho a impressão que quem está sentado olha para quem está de pé e acha que a gente não enfrenta problemas, a gente não tem dificuldades, que a gente não chora também. E eu queria dizer para você, a gente chora muito, assim. Eu, pelo menos, eu não sei os demais que se apoiam nessa mesinha de vidro, mas eu choro demais, eu sofro demais. E as coisas que eu falo para vocês
nenhuma delas é algo teórico e distante. A grande âncora da minha vida. E eu tenho certeza que tem todo o potencial do universo para ser, caso ainda não seja, a grande âncora da vida de todos vocês. Então, enquanto eu preparava esse fechamento, esse estudo para vocês, Deus falou bastante comigo. Ian, você pode passar, por favor, cara? Então, vamos relembrar algumas coisinhas, porque a gente teve algumas interrupções por aí, né? Pode passar. Em primeiro lugar, metanarrativa. O que é metanarrativa, gente? Então, resumindo, na primeira aula, né? Ou primeiro sermão, não sei como vocês gostariam de chamar isso, eu estou encarando mais como aula, tá? Mas no primeiro sábado, então, a gente deu uma definição para isso. Caso você não lembra, está no YouTube. Mas, para você acompanhar aqui agora, Michael Gorin e o Craig Bartholomew, nesse livro aqui que eu recomendo muito, trouxe para vocês verem, inclusive. Eu gostaria muito para que vocês lessem. É uma leitura bem gostosa, bem simples e extremamente edificante. Eles trazem a seguinte definição de metanarrativa. Aliás, a seguinte aplicação de metanarrativa, né? Há uma grande variedade de histórias. Algumas meramente nos entretêm. Outras nos ensinam o que é certo e bom, ou nos advertem de perigo e mal. Mas também há histórias que são básicas ou fundacionais. Elas nos fornecem uma compreensão de todo o nosso mundo e do nosso lugar nele. Essas histórias abrangentes nos proporcionam o significado da história universal. Cada um de nós tem uma história de vida. Você nasceu em um lugar, você experimentou certas questões, você se alegrou, você se entristeceu, você se mudou, você não se mudou, você estudou ou talvez não estudou, mas o fato é que uma sucessão de eventos cronológicos, um após o outro, compõem o que você é, compõem quem você é. Só que as nossas histórias recortadas não significam nada. A história das pessoas que nos cercam, recortadas, não significam nada. A gente tem uma grande história que pega todas as nossas histórias e fazem com que elas tenham um único sentido, que elas tenham um único valor. O mundo tem uma metanarrativa, várias inclusive, né? A gente tem o iluminismo, a gente tem o racionalismo, a gente tem o romantismo e bilhões de ismos que clamam ser eles a grande história de todas as coisas. Eles que explicam todas as coisas. Por que o mundo é do jeito que é e para onde o mundo está indo. Nós acreditamos na metanarrativa que a Bíblia nos oferece. Nós acreditamos que a nossa história, nós acreditamos que a história da pessoa que está do teu lado, a história do mundo aí fora, de Vinhedo, do Brasil e do mundo, está contida e faz parte de uma outra grande história, que é a história bíblica. Pode passar, por favor, Ian. Qual que é essa grande história? Eu fiz esse gráfico, eu acho ele bem bacana, porque é bastante didático. Essa história começa com Deus criando todas as coisas, criando todas as coisas para ser o palco da grande narrativa que ele vai, do grande drama das Escrituras, do grande teatro de todas as coisas. Esse Deus, como um bom artista que é, se expressa na sua criação e estabelece atores, que somos nós, parecidos com ele. Só que, infelizmente, esses atores que deveriam viver como ele, sendo Deus o grande paradigma de tudo, decidem proclamar autonomia. Eles decidem que eles vão se bastar. Esses atores somos nós somos orgulhosos, nós tentamos ser Deus no lugar de Deus, e por isso as coisas saíram de um estado de paz perfeita, de uma shalom inimaginável, ou como Agostinho chamava, e eu gosto de repetir, a cidade de Deus. E a gente entra no segundo capítulo aí, a queda. A queda é marcada, então, por essa busca por autonomia, e a gente tem uma espiral de maldade, onde o homem sempre vai indo de mal a pior, de mal a pior. A gente tem assassinatos, a gente tem poligamia, a gente tem opressão, a gente tem tentativa de formar impérios, até que chega um momento que Deus fala assim, chega, agora o meu plano de redenção vai ser iniciado efetivamente. Ele vai deixar de ser uma simples promessa distante e eu vou começar a efetivar o meu plano de redimir toda a minha criação que eu criei para ser boa. Então Deus estabelece uma aliança, tanto com Adão lá no início, com Noé, depois com Abraão. E essa aliança com Abraão é extremamente importante para toda a história. Na aliança com Abraão, Deus estabelece um povo.
E no decorrer do resto do livro de Gênesis, a gente tem o estabelecimento desse povo como povo e o estabelecimento desse povo como uma nação. A gente tem Israel sendo formado num lugar estratégico que une 3 grandes continentes, que proporcionaria lá no futuro, depois, a expansão do evangelho de forma territorial. E nesse povo de Israel vem Jesus Cristo, que efetiva a redenção de uma vez por todas. Seria essa terceira bolinha aí. Que momento a gente está vivendo agora? A gente está entre a redenção e entre a consumação, que é o que a gente vai conversar hoje. O que está acontecendo entre essas 2 bolinhas, nesse final desse gráfico? A gente está vivendo a missão. Aí você pode falar assim, Lucas, e é uma dúvida que eu acho que, às vezes, quando eu vejo as pessoas falando sobre missão, eu vejo uma interrogação, normalmente, no rosto do pessoal. Então, eu queria trazer 3 tópicos que definem a missão para a gente, como discípulo de Cristo. Eu estou colocando em 3 tópicos, pode parecer que uma é mais prioritária do que a outra. Desculpa, Deb, eu falei muito errado, né? Pode parecer que uma é prioritária sobre a outra. Não é. Essas 3 acontecem ao mesmo tempo. Quando uma igreja, quando um discípulo favorece uma dessas 3 em detrimento da outra, ele está doente. Tem alguma coisa que não está direito, não deveria estar como está. Essas 3 missões devem acontecer ao mesmo tempo para que a missão aconteça, que é adorar a Deus. Lembra que lá na criação, eu falei que Deus criou a gente porque Ele sentia tanto prazer consigo mesmo, Ele sentia tanta alegria em se relacionar consigo mesmo, que Ele achou um pecado que outras pessoas não pudessem experimentar disso. Por isso, então, Ele cria pessoas para que essas pessoas pudessem usufruir dEle mesmo. Por isso que Jesus fala em João 17:3, que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, adorar a Deus é o primeiro tópico da missão. O segundo tópico da missão é edificar a igreja. Uma vez que a gente crê em Deus e a gente comunga junto, faz parte da nossa missão que eu edifique vocês, que vocês me edifiquem, que vocês se edifiquem, que a gente se exorte quando um está em pecado, que a gente fala, cara, você está pisando a bola. Ou então, quando um está chateado, você fala, cara, não fique chateado, porque na cruz de Cristo, todas essas coisas que te chateiam já foram pregadas e elas já têm um fim definitivo, que inclusive é o que a gente vai falar hoje. E a gente é chamado também, como terceiro tópico da missão, a testemunhar ao mundo acerca de Cristo. Assim como Israel, no Antigo Testamento, era uma comunidade modelo, uma comunidade que deveria exemplificar para os países que estivessem em volta como que é se relacionar com Deus, como que é maravilhoso se relacionar com Deus, como se relacionar com Deus influencia todas as esferas da vida, todas as áreas da vida, de forma perfeita. A igreja é chamada para continuar essa missão, a falar para o mundo acerca da ressurreição de Jesus Cristo e das implicações dessa ressurreição. Não só falar e viver uma vida completamente diferente, como um médico que eu fui uma vez, um cardiologista, que estava com um maço de cigarro no bolso. A gente não é chamado para ser esse tipo de testemunho, a gente é chamado para falar sobre a ressurreição de Cristo para as pessoas, as implicações disso, e viver isso de verdade. E viver isso de verdade no nosso dia a dia. Até que chegue a consumação, que é o tópico de hoje. Pode passar, por favor, Ian. Antes de... Bom, já passou, não tem problema. Mas, sobre tudo isso que a gente conversou, teve vários de vocês que mandaram mensagem para mim durante esses últimos dias, perguntando bastante coisa. Eu achei bem interessante isso. E eu queria saber se, entre vocês que estão aqui hoje, se teria alguma dúvida, alguma questão, algum comentário que gostaria de levantar. Se não tiver, o meu WhatsApp está funcionando também. Vocês podem conversar comigo depois, tá? Eu só queria, antes de entrar nessa questão... Você volta, por favor, Ian, um slide? Eu vou compartilhar duas questões que eu achei bem interessantes, das que me mandaram por mensagem ou até por conversa pessoal. Porque, às vezes, eu acho que fica assim, o Lucas fala isso, mas é distante, não tem uma aplicação aqui diária, né? Então, uma das pessoas estava estudando um texto que contava mais ou menos a história do pensamento filosófico ocidental, aplicado à área de estudo dela em específico. E aí a pessoa leu lá uma frase que era mais ou menos assim, o modernismo cria na redenção do homem, na superação do homem a partir do intelecto. E aí a pessoa me mostrou feliz, achando, tipo, olha que bacana, olha que legal, Lucas, talvez porque eu gosto dessas questões de estudo, né? Então, acho que a pessoa achou que eu iria gostar também, né? E eu achei legal, na verdade, mesmo a pessoa está lendo um negócio bem profundo assim. Só que essa narrativa,
que a gente está estudando, que a gente está conversando, contradiz essa fala do modernismo, de que o homem, pela razão, iria chegar na redenção que o Evangelho prometia na Idade Média, mas não chegou. Em primeiro lugar, porque ele valoriza a razão acima de todas as coisas. E como a gente viu, Deus criou tudo, inclusive a razão, mas não apenas a razão. A partir do momento que o modernismo valoriza a razão acima de todas as outras coisas, ele está idolatrando a racionalidade. Ele está transformando a racionalidade como um Deus. Como cristãos, a gente está, como discípulo de Cristo, habilitado a idolatrar um aspecto da criação, negando o Deus da criação mesmo? Definitivamente não. É justamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, quando fala que os homens são culpados porque eles, vendo a manifestação dos atributos de Deus na criação, em vez de adorar o Criador, adoraram coisas da criação. Em segundo lugar, porque a redenção mesmo vem através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, é muito comum, é muito fácil a gente ver coisas bonitas aí fora, coisas que até têm algum elemento de verdade, só que a gente não percebe a armadilha que está em volta disso tudo. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados a olhar para essa metanarrativa, criação, queda, redenção, a missão e a consumação, e aplicar em todas as coisas. É nosso chamado ler esses textos, a partir disso, encontrando aonde eles se encaixam e aonde eles se repulsam. E aí, a gente achando onde eles se encaixam, a gente tem como missão aumentar a potencialidade disso. E onde eles se contradizem, a gente tem como missão apontar a idolatria dessas coisas. E a segunda questão que eu achei bem interessante também, e eu fiquei bastante feliz mesmo, porque essa outra pessoa me mandou uma mensagem me perguntando sobre um texto bíblico específico. E a pergunta era basicamente assim, o texto era um texto de Colossenses, acho que Colossenses 3, e aí o texto falou assim, se abstenham disso, daquilo, outro, blá, 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 e das paixões terrenas. E a pessoa me perguntou, por que a paixão terrena é ruim? Deus manda a gente abrir mão dela? Se quando eu olho, parece bom. Se quando eu sinto, parece bom. Por quê que é ruim, então, se eu sinto que parece? Entende? Eu achei legal, em primeiro lugar, porque a pessoa está lendo o texto bíblico, né? Isso é maravilhoso. É muito bom saber que existem discípulos de Cristo que realmente leem a palavra de Deus, né? Em segundo lugar, é muito interessante ver que existem discípulos de Cristo que leem a Bíblia e querem entender efetivamente o que a Bíblia está falando, fazendo uma leitura objetiva e responsável da Bíblia. E aí eu falei, a partir dessas noções, que a partir do momento que a queda entrou no ser humano e que a gente passou a amar mais a nós mesmos do que a Deus, a paixão terrena faz com que a gente ame todas as coisas que nos alimentam o ego, que aumentam o nosso ego, que aumentam a nossa paixão por nós mesmos, ao invés de amar coisas que glorificam a Deus, que testemunham de Deus, tanto para a igreja quanto para o mundo que está lá fora. Quando a gente fala de cosmovisão bíblica, quando a gente fala da metanarrativa bíblica, da criação, da queda, da redenção, da consumação, a gente não está falando de uma coisa que faz sentido lá na academia, lá na faculdade, lá naquela torre de marfim distante. A gente não está falando de uma coisa que é só legal para a gente bater papo. A gente está falando de algo que diz respeito a toda a nossa vida. E se você ouve essas coisas e não se propõe a viver isso, a aplicar isso no seu dia a dia, você está perdendo seu tempo aqui. Entendeu? Nós somos chamados para pegar essas ferramentas e aplicar no nosso dia a dia. Para você tomar decisões baseadas nesses 4 pontos, nesses 3 aspectos da nossa missão. Se não for assim, todos nós estamos perdendo tempo. Ian, pode passar, por favor. Então, capítulo 4, fechando toda a história, a grande festa. Pode ir para a próxima. Então, eu queria colocar o contexto da carta do apóstolo João, que pessoalmente é o meu apóstolo preferido. Então, João escreve a uma pequena comunidade de cristãos na Ásia Menor que estão sofrendo terrivelmente sob a perseguição romana. Por que é interessante a gente saber essa questão específica, gente? Imagina que você é uma igrejinha pequena, você é uma igrejinha sem muito apelo, você não é, sei lá, uma Hillsong que é enorme, que movimenta milhões de pessoas para fazer um monte de coisa bacana, você não é uma Ibabe, você é uma igrejinha de bairro lá e tem alguma força muito grande, alguma maior que você, que te persegue.
Eu tive essa experiência quando eu fui pregar o Evangelho em Minas, em Piedade do Rio Grande, com o pessoal da igreja que eu frequentava. Era uma cidade, na verdade um vilarejo, que era uma rua de terra com 2 ruas que cortavam e um monte de casinha bem deteriorada. E aí a gente estava saindo da entrada da cidade, onde a gente estava hospedado, e indo num salão de eventos onde a gente iria fazer teatro e pregar. E aí, no meio do caminho, algumas pessoas jogaram pedras na gente. Então, imagina você que você está nesse tipo de situação, numa situação pior até, talvez, e você não vê solução, você não vê o que pode acontecer. Você acha que as pessoas te odeiam gratuitamente, só porque você é digno de ser odiado. E aí, o grande apóstolo João escreve uma carta para você e fala assim: Deb, Mateus, Ana, Lucas, Ellerson, Tiago, eles não odeiam vocês pontualmente. Eles não acordam de manhã e falam assim: hoje eu destruo eles, hoje eu destruo a Sara, hoje eu destruo a Angélica, hoje o Nicolas não passa, hoje eu pego eles. A questão não é você. A questão é que o diabo está pessoalmente comprometido em destruir todas as coisas boas que Deus fez, que inclui você. Só que fica em paz. Apesar dessa sua luta secundária, apesar desse reflexo da luta do diabo contra Deus, que está refletindo nessa sua luta secundária, Deus é vencedor. Deus não está lutando para vencer. Não é tipo assim, que Deus vença. Não é disso que a gente está falando. Deus já venceu. Deus já venceu. Passa para mim, por favor, Ian. A redenção concluída. Toda a narrativa bíblica fala sobre a ação divina em redimir plenamente a sua criação. Deus criou pessoas para as pessoas se relacionarem com Ele, porque Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, e Ele queria dividir de si mesmo com outras pessoas. Só que as coisas não saíram aos nossos olhos, não para Deus, porque Deus nunca é pego de surpresa, conforme o planejado. Então Deus iniciou um processo de redenção. O Apocalipse, por sua vez, nos mostra de forma clara como será essa criação quando a redenção for totalmente concluída. O texto começa com uma visão surpreendente de Cristo exaltado, logo no começo do Apocalipse, e aí então o apóstolo João recebe a convocação de escrever as coisas que ele estava vendo ali na hora, sobre a história do momento e sobre as coisas que ocorreriam no futuro. Mas antes de fazer isso, o autor dá atenção a encorajar 7 igrejas que estão sendo representadas, né, são igrejas da Ásia Menor, a permanecerem fiéis ao Evangelho e ao sofrimento, porque elas lutavam. Inclusive, eu esqueci de comentar, essa imagem que a gente tem aí, que eu coloquei, é o Cristo Pantocrator. É difícil falar. Eu sei falar em línguas para as pessoas que acham que eu não sou avivado, estou falando Pantocrator. É uma imagem bastante antiga, desde o começo da igreja primitiva, que representava o Jesus como governador do universo. É isso que significa Pantocrator, governador do universo. É bastante significativa e animou muitos os cristãos primitivos. Então, aí João vai começar o texto por si só, né? O Apocalipse. E aí ele vê um livro que está fechado com 7 selos, e ninguém podia abrir esse livro desses 7 selos. Ninguém era digno de abrir esse livro. E nesse livro continha toda a história do mundo. Então, pensa que você está sofrendo perseguição, você está sofrendo bastante mesmo, e aí o livro que conta a história, que vai te falar como as coisas vão acabar, o livro que dá poder para alguém efetivar alguma coisa, algum livramento, está fechado, ninguém pode abrir esse livro. E aí João fica desesperado, ele chora, ele olha para todos os lados. Quem que é digno de abrir os selos? E aí ele vê. O anjo que está falando com ele mostra para ele Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, é digno de abrir os 7 selos desse livro. A vitória de Deus foi conquistada não em qualquer campo de batalha, não por um leão guerreiro, mas pelo Cordeiro cuja vida foi oferecida na cruz. Quando o Cordeiro toma o livro de Deus, um hino de louvor começa a ser cantado por 24 anciões, milhares de anjos se unem nesse louvor e, por fim, é entoado por todas as criaturas no céu e na terra ao se prostrarem e adorarem o Cordeiro, dizendo... E aí eu vou ler agora Apocalipse 5, 9, até o 13.
E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para servir nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre. Gente, não é à toa que o apóstolo Paulo fala em Romanos que é de Deus, por Deus e para Deus todas as coisas. Antes de começar tudo, lá em Gênesis, antes de Gênesis 1:1, já existia Deus. E todas as coisas começam com Deus, e o fim de tudo isso é Deus. É por isso que o apóstolo Paulo também fala em Colossenses que todas as coisas encontram sentido em Deus. Nele todas as coisas foram criadas e para Ele todas as coisas foram criadas. É porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas encontram sentido nele e todas as coisas convergem para glorificar a Ele. Esse é o final da história. Esse é o final da história. Então, é por isso que você hoje pode ter paz. É por isso que hoje você pode olhar para a situação que você vive no seu trabalho. É por isso que hoje você pode olhar para a situação que você vive no seu namoro ou na ausência do seu namoro. Seja qual for a situação na sua família, seja qual for a luta que você passa. É por isso que você pode olhar para ela e falar, como Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará. E com os meus próprios olhos, eu vou olhar Ele, não outra pessoa. Eu vou olhar o meu Senhor nos olhos. E nisso Jó encontrou paz. A gente pode encontrar paz, porque a gente sabe o fim da história. Não é, uma especulação, não é meia dúzia de palavras que alguns teólogos falam, não é meia dúzia de palavras que alguns místicos falam, não é meia dúzia de palavras que alguns sensitivos falam ou que alguns filósofos falam. É um fato revelado. Todas as coisas que Jesus falou no passado, aliás, todas as coisas que a Bíblia falou sobre Jesus no passado, se cumpriram. Ele falou que viria e Ele veio. Ele falou que morreria e morreu. Ele falou que ressuscitaria, e historicamente a gente sabe que Jesus ressuscitou. Ele falou que subiria e subiu. Ele falou que voltaria. Ele vai voltar. E é por isso que a gente pode ter paz. É por isso que a gente pode ter paz em meio às nossas dores, em meio às nossas lutas. O apóstolo Paulo fala em Coríntios que se a nossa esperança for meramente aqui para a terra, se a nossa esperança for meramente assim, Deus vai me dar um trabalho, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, ainda que Ele dê mesmo, quando Ele quer, se a nossa esperança em Cristo é só isso, se a nossa esperança em Cristo é simplesmente um amuletinho que vai me dar um pouquinho mais de poder e eu vou cruzar os dedos e alguma coisinha vai acontecer, nós somos de todos os homens e mulheres os mais dignos de pena. Jesus morreu para te dar eternidade, para te dar infinitos anos de plena satisfação em Deus. Eu gosto muito de pensar sobre isso a partir de coisas que eu mesmo gosto. Então, eu amo ler livros, por exemplo. Depois de um tempo que eu estou lendo, depois de um tempo que eu estou folheando algumas páginas, o meu olho cansa. O meu olho fica ardendo, a minha cabeça não acompanha mais o pensamento e, infelizmente, eu tenho que parar, fechar o meu livro, colocar na escrivaninha e dormir. Eu amo comer, muito. Eu amo demais comer, eu e o Ellerson. Inclusive, tem uma história muito engraçada com o Ellerson e com o Iago no começo da nossa célula, mas eu não vou contar porque o Iago fez não para mim. Vocês perguntam por ele depois, tá? Mas convenhamos que o meu estômago tem um limite. Uma hora eu canso de comer, eu não aguento mais comer, minha barriga dói e eu cometo pecado à gula, inclusive, e eu tenho que parar. Todos os prazeres que a gente sente, todas essas alegrias que a gente sente, a gente está fadado a experimentar ela de uma forma que acaba, sabe? De uma forma que, em um dado momento, eu não aguento mais. Por mais legal que esteja qualquer coisa que você esteja fazendo, o pessoal que curte jogar bola, por mais legal que esteja, chega uma hora que tua perna não aguenta mais. Chega uma hora que teu pulmão não aguenta mais. E você, pelas circunstâncias, é obrigado a parar, por mais que você ame aquilo. No céu, não. No céu não vai ter uma festa que vai me cansar, que vai me entediar. Não vai ter um livro que, em algum dado momento, vai ser chato, eu não vou mais aguentar ler ele. Não vai ter um momento onde o meu sono vai me fazer parar. Não vai ter um trabalho chato a ponto de eu querer... por que é segunda-feira, cara? Não vai existir. Não vai existir, não vejo a hora que chega a sexta para eu ter que ter paz. O céu de fora a fora, não por 100 anos, não por 500 anos, não por 1000 anos, não por 5 bilhões de anos, eu não sei um número maior que bilhões, mas
Não por nada disso, por toda a eternidade. Pleno prazer, plena alegria, plena satisfação. Por quê? Porque o Cordeiro morreu e ressuscitou. Ian, pode passar, por favor? No final da história, faltou o N ali, perdão, Deus elimina todos os efeitos do pecado. Eu não sei se vocês vão se lembrar desse gráfico que eu tinha colocado, mas nós fomos criados para 3 mandatos, para 3 ações. Em primeiro lugar, para a gente se relacionar com Deus, para a gente se relacionar com o próximo, para a gente se relacionar com a criação. No ato da queda, tudo isso foi rompido. No ato da queda, eu não pude mais me relacionar com Deus porque eu queria estar no lugar desse Deus. E Ele não sai desse trono de jeito nenhum, então eu odeio Ele. E eu também não podia me relacionar com nenhum de vocês, nem vocês com vocês mesmos, porque nós estávamos na mesma corrida. Se qualquer um de vocês conseguisse se assentar no trono que aquele Deus não quer largar de jeito nenhum, então eu teria perdido e um de vocês teria ganhado. Então eu odiava todos vocês. E eu não conseguia amar a criação, porque eu não via na criação elementos que revelavam a realidade de Deus, que revelavam os atributos de Deus. Eu via na criação apenas ferramentas, assim como eu via em vocês, ferramentas para que eu atingisse o trono de Deus, para que eu chegasse na grande cadeira do universo. Porém, com a morte e a ressurreição de Cristo, todo o meu desejo de autonomia e todo o seu desejo de autonomia, todo o nosso orgulho foi sepultado com Cristo na cruz. Ele saiu de lá com o corpo glorificado, mas ele deixou aquele corpo de morte lá, cheio de orgulho, de uma vez por todas. No final da história, quando a gente morrer, ou aqueles que passarem pela morte vivos, como aparentemente a Bíblia diz que vai acontecer, a gente vai ter esse mesmo corpo glorificado de Cristo. Hoje, o nosso espírito foi vivificado. Isso é muito simbolizado pelo batismo. Nosso homem interior foi renovado e ele não deseja mais ser Deus no lugar de Deus, mas a nossa carne, isso aqui, ó, esse invólucro, ele ainda está acostumado a pecar. E eu costumo falar que nós somos homens e mulheres novos, morando em casas velhas. Nós somos homens conscientes de uma nova vida, que ainda vivem numa casa cheia de infiltração, cheio de cupim e cheio de tudo, coisa que não vai ter quando a gente chegar no céu. Mas lá, isso não vai existir mais. Lá, de uma vez por todas, o nosso anseio por pecado, o nosso anseio por orgulho, todas as coisas que você pensar que você odeia, vão acabar. Eu queria que você fizesse esse exercício. O que você odeia? O que realmente tira a sua paz? O que faz você questionar a bondade de Deus? Isso foi uma coisa muito, muito forte para mim. Por muito tempo, eu achava Deus um tanto quanto sádico, por ter me criado sem a minha autorização. Como que Ele se atreve a impor sobre mim o fardo da existência sem eu ter pedido? Mas é uma questão muito idiota, na verdade, né? Porque para Ele pedir minha autorização tinha que existir já, né? Mas, de qualquer forma, isso para mim sempre foi um fardo muito grande. Eu sempre fui muito ressentido com Deus por causa disso, porque a vida é muito dura, a vida é muito difícil. A gente tem que se matar muito, a gente tem que se esforçar muito para comer um tiquinho de carne de nada, sabe? Para mim, a vida parecia muito como comer um siri, um caranguejinho. Você se mata para descascar aquele pedacinho de carne e comer um fiapinho que não tem nada, sabe? Até que um belo dia, Deus tirou meu orgulho. Até que um belo dia, Deus tirou eu do centro da história. Eu percebi que a minha vontade, a minha necessidade de ser feliz, aliás, que a minha raiva por ser triste, é porque eu tinha vontade de ser feliz. E se eu tinha vontade de ser feliz, mas era triste, como que eu poderia estabelecer esses parâmetros se não houvesse uma régua transcendente, uma régua maior que eu, que estipulasse o que é bom e ruim, o que é felicidade, o que é tristeza? E aí, então, Deus me tirou do centro da história. E eu pude me religar com Ele. Aliás, eu pude ser religado com Ele. E aí eu falei, puxa, Deus, obrigado por ter me criado, mesmo sem eu ter pedido. Obrigado porque, graciosamente, você me criou para me relacionar com você. Nós fomos criados, então, Deus, então, religa a gente uns com os outros, e isso vai ser pleno lá na consumação dos tempos, e toda a criação, junto com a gente, como esse texto de Apocalipse que eu acabei de ler, capítulo 5, nós vamos juntos adorar a Deus. Nós vamos cumprir o nosso propósito de ser mordomo sobre a criação de Deus e orquestrar
maestrar, eu não sei qual que é o termo, mas conduzir toda essa grande orquestra a adorar a Deus. Ian, pode passar, por favor. E aí eu gosto muito dessa imagem. A gente chama, teologicamente falando, só para vocês saírem mais sábios do que estão entrando, a gente chama esse relacionamento da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de pericorese. Então, é algo do Pai, do Filho e do Espírito que eles experimentam por toda a eternidade. Algo tão bom, algo tão prazeroso que é deles. E no fim da história, nós vamos participar disso também. Toda essa alegria que para Deus era tão grande, que Ele falou assim, cara, eu não posso guardar isso só para mim, eu preciso criar pessoas para experimentar isso. A gente vai experimentar. Todo o nosso desejo de ser feliz, gente, todo o nosso desejo de experimentar a felicidade, o motivo pelo qual as pessoas ficam com outra pessoa sem assumir responsabilidade, ou seja, esse desejo de prazer, esse desejo que motiva as pessoas a roubarem, esse desejo que motiva as pessoas a mentirem. E não sei se vocês estavam aqui quando eu falei sobre a queda, mas todos aqueles números de violência sexual, de violência, tudo aquilo revela um intenso desejo que nós temos de ser felizes, de sermos felizes. Revela o nosso intenso desejo de voltar para o Éden, onde a gente era realmente feliz e satisfeito. Em Deus, a gente vai ter isso. Em Deus, a gente vai ter esse prazer infinito novamente. Pode passar, por favor, Ian. No fim das contas, o Apocalipse nos mostra o grande propósito de tudo que Deus fez. Até agora a gente viu, Deus criou, o homem caiu, Deus deu início à redenção com Israel, plenamente com Jesus Cristo, depois continuando com a missão da igreja, mas agora em Apocalipse a gente vai entender por que Deus fez tudo isso, para que a gente tivesse intimidade com Ele. Pode passar? Disso tudo a gente tem algumas implicações. E aí eu acho que eu bati meu recorde de fala mais curta. Alguns desdobramentos de toda essa narrativa da grande cosmovisão cristã. Antes, deixa eu só ver se eu coloquei lá. Tá. O problema do mundo, então, é o nosso grande orgulho. Gente, por que as pessoas poluem? Qualquer problema que você falar, para a gente resumir assim, por que a gente tem tanto divórcio? Por que a gente tem tanta violência sexual? Por que a gente tem tanta corrupção em todos os níveis, tanto aquele político lá longe quanto a gente aqui passando pelo sinal vermelho? Por que a gente tem tantas dessas coisas, animais sendo extintos? Por que existe o mal no mundo se Deus é bom? Porque nós somos orgulhosos e quando a gente é orgulhoso, a gente se ama ao invés de amar a Deus. E de forma nenhuma, um copinho plástico de 200 ml suportaria toda a água do universo dentro dele. Nós não suportamos a adoração que deveria ser para Deus, quando a gente direciona ela para a gente mesmo, a gente traz o mal para a gente, para o próximo e para o mundo. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos que toda a criação geme aguardando a manifestação do Filho de Deus. O problema do mundo é o nosso orgulho intrínseco. Faz parte da nossa natureza ser orgulhoso. E a solução só pode vir de Deus. Por que eu gosto de enfatizar que a solução só pode vir de Deus, gente? Porque a gente tem um monte de gente, inclusive próxima a nós, que acha que a solução ou vai vir por algum sistema econômico, talvez a solução do mundo venha se as empresas tiverem toda a liberdade de fazer o que elas quiserem em qualquer momento, porque o próprio mercado vai se regular. E tem gente que adora o mercado em vez de adorar a Deus. Eu gosto de enfatizar que a solução só pode vir de Deus porque tem muita gente, inclusive próxima a nós, que acha que a solução vai vir de algum partido político. Que se o Estado controlar a vida das pessoas, quantos filhos as pessoas vão ter, ou então quanto dinheiro cada patrão tem que pagar para o seu funcionário, ou X coisas, aí a redenção vai vir. A redenção não vai vir através do sangue de Cristo. A redenção vai vir pela intervenção do Estado. Essas pessoas estão enganadas, assim como as primeiras. E eu gastaria toda a noite falando de todas as idolatrias, de todas as expectativas de redenção. Basta falar para vocês, não. O nosso problema só pode ser solucionado por Deus. A solução só pode vir por Deus. Por quê? É bastante óbvio, gente. Quando a gente lê Efésios 2, como eu preguei no primeiro sábado do ano,
o apóstolo Paulo coloca para a gente, do versículo 1 ao 3, que o grande problema do ser humano é, em vez de abraçar a cosmovisão de Deus, em vez de abraçar os paradigmas de Deus e encontrar satisfação em Deus, é viver uma mentalidade oposta de Deus. Tudo que o ser humano faz é pautado por uma dupla natureza dele. Em primeiro lugar, ele é filho da desobediência. Ele tem uma natureza, não é uma opção para ele. Não é uma coisa que ele escolhe fazer. Ele é filho da natureza. Ele é da natureza, não. Ele é filho da desobediência. Tudo que ele pode fazer é desobedecer a Deus. E ele é filho da ira. Uma vez que o ser humano tem a natureza da desobediência, ele só consegue herdar as coisas que o pai dele, a ira, pode oferecer. Qualquer coisa que a gente faça, olhando para Deus por causa da nossa natureza, é digno de condenação. É justo da parte de Deus condenar. É justo, porque a gente é, por natureza, desobediente. E aí, graciosamente, como os versículos 8 e 9 de Efésios 2 nos mostram, Deus salva a gente. E é muito interessante que o versículo 9 é bem claro, de Efésios 2. Essa salvação não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se orgulhe. Por quê? Qualquer coisa que você fizer, tem orgulho. Tem orgulho como fundamento. Se o meu problema é tentar ser Deus no lugar de Deus, se o meu problema é tentar construir o Éden sem Deus, qualquer coisa que eu fizer para voltar para o Éden, é algo que eu estou fazendo sem Deus de novo. Nós precisamos da graça. Qualquer coisa, qualquer partido político, qualquer ideologia, qualquer economia, qualquer ismo que você se interessar, que você achar bacana, saiba de antemão, não vai trazer redenção para o mundo, não vai trazer a salvação para o mundo. Por mais bonito que seja e por mais que chegue próximo do que o Evangelho fala. E chega, porque a graça comum de Deus habilita o homem caído a produzir coisas de verdade, elementos de beleza. Ainda assim, não é Cristo. Não é Cristo. A solução só pode vir de Deus. Deus criou todas as coisas, por isso elas são boas e devem ser vividas e experimentadas segundo os parâmetros divinos. Eu gosto muito também de enfatizar essa questão, porque, às vezes, a gente tem uma mania de falar que aquilo ali é sagrado e aquele outro é profano. Isso aqui é teórico e serve só para aquelas pessoas. Isso aqui é prático, então é para missionário. Isso aqui é espiritual, aquilo ali é secular. É mentira. Todas essas etapas que a gente viu, da criação, queda, redenção, consumação, mostram para a gente que Deus criou todas as coisas. E todas as coisas são boas porque elas refletem elementos da verdade de Deus. Um avião é bom ou é ruim? Alguém tem um palpite? Um avião é bom ou é ruim? Bom? Será que os judeus que tomaram bomba na Segunda Guerra Mundial concordam? Acho que não, né? Mas eu acho que eu, por exemplo, quando eu fui visitar alguns amigos lá em Curitiba, diria que o avião é bom, porque ele me aproximou de pessoas. Vocês percebem, então, que a questão não é a ferramenta, não é um instrumento, mas é o uso que se dá àquilo? Ferramentas não podem ser boas ou ruins. Bom ou ruim é quem está usando aquilo, e como está usando, para que está usando. Todas as coisas são boas porque elas refletem Deus. Bom ou mal é você e a forma como você usa. Bom ou mal é se você está usando essas coisas para um prazer e uma alegria que glorifica a Deus, ou para um prazer e uma alegria que te glorifica no lugar de Deus. Todas as coisas são boas e devem ser vividas e experimentadas segundo os parâmetros divinos. O que isso quer dizer na prática para a gente? Quer dizer que arte é bom, música é boa, cinema é bom, esculturas são boas, flash mobs são bons. Ou não. Se a gente experimentar isso de acordo com os parâmetros de Deus, glorificando a Deus, edificando o próximo e testemunhando sobre Deus para as pessoas, isso é bom. Quando eu falo isso, gente, eu não estou querendo falar assim, filme bom é só Desafiando os Gigantes, porque tem uma mensagem evangélica. Não estou falando isso. Sabe? Os Miseráveis têm uma mensagem extremamente cristã. E isso é bom. Aí você fala assim, Lucas, só então livros, filmes e, enfim, expressões artísticas que falam sobre a redenção de Deus, então é bom? Ou que tem uma metáfora sobre a redenção de Deus, é bom? Não.
Claro que não. Deus incutiu em nós o amor, por exemplo? Incutiu. Se a gente ouvir uma música que fala sobre o amor, um amor bíblico, por homem e mulher mesmo, não tem problema. Mas de forma bíblica, é bom ou é ruim? É bom. Por quê? Porque está pautado nos parâmetros de Deus. E por aí vai. Eu não vou me delongar, tá? Política entra nessa mesma questão. Esporte entra nessa mesma questão. Economia entra nessa mesma questão. Filosofia entra nessa mesma questão. O que você faz? Eu não sei o que você estuda. Eu não sei onde você trabalha. Eu não sei qual que é o teu campo de atuação. Mas você pode ser um servo do capeta, ou você pode ser um servo de Deus. Você pode ferrar o mundo, ou você pode participar da redenção que Deus está efetivando no mundo. E Ele não está efetivando, ai meu Deus, espero que dê certo. Ele está efetivando, Ele está fazendo dar certo, Ele está fazendo acontecer. Ele vai fazer novos céus e nova terra. Pode passar, por favor, Ian. Então, para finalizar 100% essa série, para acabar de vez, eu queria relembrar algo que eu falei, e tenho falado com bastante frequência, inclusive. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todos nós temos cosmovisão, todos nós temos uma imagem pré-concebida do mundo, e a partir dessa imagem a gente se relaciona com o mundo. Você tendo consciência disso ou não, todos nós olhamos para o mundo com imagens pré-concebidas, e todos nós interagimos com o mundo a partir dessas imagens pré-concebidas. A questão é, a imagem que você usa para ver o mundo é uma imagem que tem contato com a realidade e te possibilita, então, interagir com a realidade de uma forma sadia, ou você é um alienado, um iludido? O óculos que você usa para ver o mundo tem uma lente boa e ajustada, limpa, e te dá uma visão real das coisas, ou você usa uma lente de óculos que tem uma cor e aí influencia as coisas que você vê e aí você não consegue interagir? Ou então talvez aqueles espelhos, né, de casas de fantasia aí, que tem aquele espelho curvo que aí você olha e você fica alongado, ou então você fica mais gordo, você fica mais magro, e aí você está se vendo, você se reconhece, mas não é você, não são as coisas. Todos nós temos cosmovisão, e a Bíblia é muito amorosa com a gente quando ela fala assim: cuida da sua cosmovisão. Ele não está falando aqui de relacionamento, não está falando assim, ai, cuida do seu coração para você não sofrer, tá? Porque ai, vai que você não é correspondido. Aí eu já recebi vários conselhos desse tipo pautado nesse versículo, né? Ai, imagina se você ama alguém, aí ela te trai, e aí você sofre. Não, cuida, porque é do coração que vem a fonte da vida. Não, ele está falando assim, olha, o que você acumula no seu interior, essas imagens pré-concebidas que você tem do mundo, essas imagens inquestionáveis que você tem sobre a realidade, é que vão guiar toda a sua vida. É por isso que Jesus fala, a boca fala que o coração está cheio. Cuida então do que você tem alimentado o teu coração. E seja intencional. Se você agora sabe que tudo que você consome alimenta a tua cosmovisão, alimenta o teu coração, então se alimenta de coisa boa, sabe? Eu amo McDonald's, eu amo Burger King, eu realmente amo mesmo, assim, uma luta na minha vida. Mas isso não é saudável, cara. Então, vamos fazer um trato. Se alimenta de coisas boas e eu também vou tentar comer menos McDonald's e Burger King. E aí a gente junto, a gente cuida do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, das nossas forças, e aí a gente pode cumprir o grande mandamento de Cristo. Jesus não falou? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de toda a sua inteligência. É porque todas essas coisas devem render glórias a Deus. Então, eu tenho que cuidar também da minha dieta. Eu quero confessar meu pecado para vocês. Fiquei com peso na consciência, eu não devia ter usado esse exemplo. Gente, é isso. Eu vou perguntar só para o encargo de consciência. Alguém gostaria de fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Não? Então, vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor se revelou para a gente, Deus. Nenhum de nós aqui queria ser teu amigo, Pai. A gente te odiava porque o Senhor não sai do trono que a gente quer, Deus. O Senhor não sai desse trono de jeito nenhum e por isso o Senhor era o nosso grande inimigo. Obrigado, Pai, porque apesar disso, apesar da nossa disposição
totalmente contrária ao Senhor, o Senhor veio até nós. O Senhor não veio até nós de uma forma que alguns podem te ver e outros não. O Senhor veio corporeamente aqui, Deus. O Senhor viveu no tempo, o Senhor viveu num lugar, no espaço. As pessoas te viram, Pai, as pessoas te viram fazer coisas. As pessoas te viram dar significado para as coisas. E elas registraram tudo isso para a gente poder ter acesso também. E quando a gente lê sobre tudo isso se torna verdadeiro para a gente também, Pai. Se torna real para a gente também. Não se torna uma experiência deles lá, mas se torna uma experiência real para a gente aqui agora, Deus, que transforma a nossa vida, que troca o nosso coração de pedra por um coração novo de carne, capaz de te amar, que deseja te amar, Deus. Obrigado por esse presente. Se o Senhor não desse mais nada para a gente, Deus, se o Senhor não desse alimento, não desse roupa, não desse a certeza do amanhã, ainda assim, Deus, esse presente já, sem dúvida alguma, testificaria do teu grande amor por nós. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixou à deriva, Pai. Eu quero te agradecer porque Cristo foi elevado aos céus, mas o Espírito Santo está aqui caminhando com a gente agora. E Ele é a grande âncora. Ele é o nosso penhor, Pai. Ele é o selo sobre nós. E sempre que a gente sentir medo, sempre que a gente se sentir aflito, a gente pode, por causa dele, ter paz e saber que o final da história é que o Senhor vence. E a gente vence de tabela junto com o Senhor. O final da história é de alegria e prazer, Pai, indizíveis na Tua presença. Onde todo o nosso sofrimento passado, junto, elevado à 10ª potência, Pai, não vai chegar a 1/3 do que vai ser essa alegria contigo. E eu anseio por isso, Pai. Eu espero que todos os presentes aqui também anseiem, Pai, por te ver face a face, anseiem por estarem livres desse corpo de pecado e habitando um corpo glorificado, onde a gente não vai mais pecar, onde a gente não vai mais ficar doente, onde a gente não vai mais experimentar a vida através da nossa perspectiva orgulhosa, Deus. Que a gente possa cantar com toda a criação, Deus, Santo, Santo é o Senhor. Eu sei que isso vai ser pleno lá na frente, Pai, mas que a gente já possa experimentar bastante coisa aqui agora já, Deus, porque com a vinda de Cristo todas as coisas foram antecipadas. Então, eu não sei quanto já está disponível, mas o que tiver, por favor, derrama sobre nós, Deus. Vivifica o nosso coração, Deus. Nos traga ânimo, Pai. Nos traga vida, nos traga vontade de te conhecer, Deus. Não permita que a gente fique olhando para a gente no espelho, Deus. Se a gente sente falta de algo, a gente não vai achar na gente mesmo, porque se a gente está sentindo falta, é porque não tem, Deus. Nos ajuda a olhar para o Senhor. Nos ajude a te desejar, Deus. Nos ajuda a te amar de todo o nosso coração. Eu te imploro, para a sua honra e para a sua glória, Deus. Fala com a gente, fala com as pessoas que estão aqui presentes. Em nome de Jesus Cristo, Deus, para a sua honra e para a sua glória que eu te imploro. Amém. Amém.